tenho fazenda, apesar de não estar produzindo leite hoje, por várias situações, que o nosso terreno está muito próximo da área urbana, mas o meu sonho é caminhar para uma fazenda de leite. Tive em Goiás, semana passada, na região do Orizona, fiquei encantado do movimento que está acontecendo de desenvolvimento da pecuária de leite. Então, o nosso desafio aqui hoje é deixar esse recado muito claro. E aí, professor, eu vou trazer uma responsabilidade para quem está nos assistindo, que a cadeia de leite está muito carente de líderes. Nós precisamos explorar muito a questão da liderança para fazer essas grandes transformações e que possamos ser agentes de mudanças e transformações no campo. Então, a responsabilidade dessa geração que está vindo aí é muito grande. Eu estou com 56 anos hoje e vocês que estão chegando serão as nossas apostas para esse mundo moderno e inovador na cadeia do leite. Então, vou compartilhar minha tela aqui, eu vou fazer parte da apresentação, depois a Alice traz um olhar mais direcionado para o consumidor, e eu vou deixar esse link. E foi muito bacana quando o senhor nos convidou para essa palestra. Agora eu já não estou vendo vocês mais, por favor, se tiver alguma professor, alguma pergunta, alguma intervenção, o senhor me ajude aí. Quando o senhor nos provocou no assunto consumidor, eu disse a Alice, está na hora da gente começar a mexer com o consumidor na cadeia de leite. Por isso virou a nossa cadeia. Porque o nosso dia a dia, o nosso trabalho aqui nessa CPR, ele está muito ligado o campo com a indústria. Só que nós estamos também trabalhando, olhando para o consumidor. E na Abraleite, nós temos o mesmo trabalho, olhando para os produtores, apoiando os produtores, mas conversando com a indústria e estudando o consumidor, o que ele está pedindo. Então, eu gostaria de parabenizar a todos vocês da comissão organizadora, ao senhor, professor líder aí da turma, pelo seguinte simpósio de qualidade do leite da Universidade Federal de Jataí. E essa faculdade eu não conheço e tenho um estima que minha esposa trabalhou muito na faculdade, mas com primárias. Mas como não poderia deixar, nós acabamos encontrando no leite, falando de resíduos de antibióticos no leite. E hoje estamos casados e trabalhando muito firme na questão dessa qualidade, com o nosso propósito de olhar para a cadeia do leite, levando transformações, levando inovação. Ela tem um site chamado Papo de Laticínios, eu convido vocês a acompanhar, tem muita informação lá no Spotify, tem no YouTube, então é muito bacana esse movimento que ela está fazendo. Aqui vale ressaltar que eu sou diretor científico da Abraleite e gerente de qualidade e integração da CCPR. Então acaba que a nossa atuação a nível nacional. E aqui começa a minha história, esse do lado esquerdo do meu pai, tirando o leite lá de uma vaca em 1985. Então eu saí desse ambiente e percorri toda a cadeia, todo o setor produtivo, até fazer projetos e fazendas com robô. É muito importante que nós, profissionais, estejamos com o eu pessoal preparado para que possamos ter o nosso eu profissional bem produtivo, ativo e olhando para as pessoas. Então eu sempre gosto dessa frase, I can't, I won't, I do e now, agora. Tem que fazer agora, não podemos deixar para o futuro não. O futuro nós construímos. E essa frase, ela me acompanha muito, e ela é uma frase que eu olho muito para dentro da cadeia do leite, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão, e a coragem a mudá-las. Então, eu sempre fui muito indignado, tive um movimento com os meus pais para ter essa coragem de mudar os ambientes por onde eu passo. Meu pai é fazendeiro, minha mãe é professora de microbiologia, foi professora há muitos anos, hoje ela está aposentada, mas ela trabalhou muito com a microbiologia na área humana. E sim, nós fomos criados dentro dos laboratórios na PUC, onde estudávamos lá as bactérias, os estafilococcus, e por diante. Mas está aí a minha afinidade pela microbiologia, pelo controle da lacite, pela fazenda.
Em 2011 eu tive uma grande mudança na minha vida, depois de conhecer o Monty Roberts. Quem não conhece, vale a pena acompanhá-lo nas redes sociais. É o ator daquele filme Encantador de Cavalos, onde ele foi estudar o comportamento dos animais. Então, desde 2011 que eu olho muito para o comportamento dos animais, o comportamento das pessoas, a atitude das pessoas. E com isso eu desenvolvi um sistema de gestão que eu denominei de PPE. São pessoas sabendo o que fazer, como fazer e por que fazer, processos padronizados e combinados para obter resultados planejados. E aí sempre eu gosto dessa frase: sistema de gestão nas fazendas, nas indústrias, nos laticínios, nos atacados, é uma questão de atitude. Hoje nós trabalhamos dentro de um sistema que é uma cooperativa central, que tem 30 cooperativas filiadas, 29 em Minas e uma aqui em Goiás, e trabalhamos dentro do sistema do cooperativismo. Vocês que são jovens, estão acompanhando toda essa revolução, tendo essa oportunidade de viver e vivenciar na prática, na teoria e na prática, essas grandes transformações da sociedade. É muito importante observar o movimento do cooperativismo. Cooperativismo nós temos no crédito, várias cooperativas de crédito na área de saúde. No leite, nós temos algumas cooperativas centrais no Brasil, e a CCPR é uma das maiores, que trabalha no leite, no armazém, nas lojas agropecuárias e na nutrição animal. Então, o nosso sistema é bem grande, bem robusto. Temos 3 mil fornecedores de leite, com 2,5 milhões de litros de leite por dia, com 25 mil cooperados. Na parte da ração, temos 2 fábricas de ração, e o sistema, as cooperativas também têm, produzindo 100 mil toneladas por mês de ração para bovinos, suínos, aves, pets e peixes. Então, os valores, desculpa, eu passei aqui, os princípios universais do cooperativismo são muito importantes, e esse ano é o ano do cooperativismo. Então, é muito importante vocês, jovens, observarem o movimento que está acontecendo no Brasil na questão do cooperativismo. E aí são 7 princípios, e um deles é a intercooperação. Essa intercooperação é fazer negócio entre cooperativas. Isso tem crescido muito no Brasil. Podemos olhar para o sistema e pensar na parte de estratégia como trabalho. A CCPR trabalha com 4 objetivos estratégicos. O primeiro é presença em campo, dinheiro no bolso cooperado, perda zero e excelência na qualidade. Os valores das cooperativas vão além do negócio. Eles sustentam a identidade, a cultura e o propósito da cooperativa, baseado naqueles 7 princípios que eu apresentei anteriormente. Eu adoro essa foto me traz uma energia muito boa, que me faz levantar da cama todos os dias, que o meu propósito pessoal é ajudar os produtores de leite que querem trabalhar a crescer, desenvolver, cuidar das famílias nas fazendas com uma qualidade de vida muito bacana. Então, essa foto ela traz as nossas raízes e a nossa tradição. A CCPR está constituída de 2.573 fazendas, mas nós temos 3 mil cooperados, fornecedores, que aqui nas fazendas tem pai, filhos, sócios, tanques comunitários, onde 78% corresponde a 16%, então nós temos, professor, uma responsabilidade social muito grande no nosso trabalho, no nosso dia a dia, mas não podemos deixar de observar o restante da cadeia, onde nós temos aqui 84% do volume de leite. Então nós temos que trabalhar tanto do lado social para desenvolver, quanto do lado técnico para desenvolver. E aqui vale ressaltar, o nosso social não é um social apenas de doação, é um social de desenvolvimento. Tem muitos produtores nessa faixa de 200 a 500, que com assistência técnica passa para faixas de 500 a 1.000, e muitos já estão na faixa de 1.000 a 3.000. Então isso é muito importante, vocês observarem o tamanho, esse slide aqui, para os técnicos que estão, futuros técnicos, né? Mostra o tamanho de oportunidade que nós temos para trabalhar a questão da assistência técnica no Brasil.
Então, temos aplicativos, esse é o programa de certificação que nós chamamos de práticas nota 10. Então, em 7 anos de programa, nós temos 57 fazendas certificadas no nível 1, que é fazenda eficiente, 46 fazendas certificadas no nível 2, que é da sustentabilidade. Esse nível 2 tem só 1 ano de trabalho, onde temos 4.169 visitas de auditoria nessas fazendas, porque 7 anos é muita fazenda que já as auditorias são anuais, são muitas fazendas que já foram certificadas. 48% do volume certificado no nível 1 e 26% do nível 2. Aqui mostra que 46 fazendas representam 26% do volume e já está no nível 2, que é da sustentabilidade. Então, temos o nível 1, eficiência da fazenda, e no nível 2, a sustentabilidade. Temos também participações em dias de campo, liderança junto às cooperativas, para que possamos levar conhecimento técnico. Ano passado foi mais de 6 mil participantes e com 160 ações no campo. Então, isso é dia de campo, é prova de baixo da árvore, é palestra nas cooperativas, é a transferência de tecnologia acontecendo de forma muito efetiva. E aqui nós temos a questão um dia de campo sobre bezerros, tem uma sonda, tem muita coisa acontecendo boa dentro do sistema de transferência de tecnologia. Mas nós não podemos deixar de olhar para o método de trabalho. Nós, na qualidade do leite, temos um sistema de gestão da qualidade, porque método é o caminho que leva à meta. Então, vocês que são da geração mais nova, e tem muita liberdade, muito conhecimento, muita rede social, muito recurso, acaba que a gente fica um pouco meio embaralhado nessa quantidade de recursos que existe e esquecemos do método. Então é importante que tenhamos um método de trabalho, que é o caminho que leva à meta. No meu caso, eu criei um sistema de gestão PPR, são pessoas, processos e resultados, e para a CCPR nós temos um método de trabalho de gestão da qualidade chamado SGP. Temos também vários materiais sendo utilizados nas fazendas. Eu acho, mas peraí, para aí, você está falando, você veio falar de consumidor, o que tem a ver esse trabalho de campo? É importante que o consumidor perceba que a matéria-prima dos produtos lá que ele consome tem todo o controle de qualidade, tem todo o movimento de gestão, tem todo o movimento de acompanhamento. Então hoje, para vocês terem ideia, ali se apresentar alguns resultados, nós temos a melhor CPP do Brasil. Então o nosso leite, que são 2,5 milhões, está com CPP bem baixo, abaixo de 50 mil. Isso é muito bom. Então o consumidor, a indústria, nossa parceira, que no nosso caso é a Lactalis, ela fica muito feliz de processar o leite com excelência de qualidade, com tamanha responsabilidade no controle da matéria-prima. Não é possível falar de consumidor sem falar de rastreabilidade das matérias-primas, que seja leite, carne, suínos, aves ou outros produtos. O sistema CCPR trabalha olhando o cooperado no centro e nós denominamos que as nossas fazendas precisam ser fazendas nota 10, para que possamos ter excelência na pecuária de leite. E quando eu cheguei, foi muito bacana isso aqui, que aqui nós temos as pessoas trabalhando para que a fazenda nota 10 aconteça, os padrões que são os processos, e nós temos os resultados, tudo nos conformes. Então, nós olhamos para o nosso sistema, porteira para dentro, que é a fazenda nota 10, e porteira para fora, que é o nosso padrão. Lançamos recentemente, no começo desse ano, o manual, aqui é o manual do fornecedor de leite, que é o nosso jeito de ser e de fazer. Onde eu chamo do método que eu chamo a atenção de vocês, jovens estudantes, que precisamos ter o nosso jeito de ser e o nosso jeito de fazer. Então isso é muito importante para que possamos ter marcas próprias das nossas prestações de serviços, das nossas empresas, e se estiver trabalhando como colaborador, que tenha o seu jeito de ser e de fazer. E é isso que nós estamos divulgando dentro do sistema CCPR e estendendo isso para outras regiões do país.
Eu fui a Mato Grosso há pouco tempo, tem um movimento de desenvolvimento muito grande. No final, no início de setembro, eu estou indo no Maranhão para fazer uma conversa dessa que eu estou tendo com vocês aqui, só que ela é mais estruturada. E aí, essa foto aqui resume todo o nosso trabalho. Olha que alegria, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pai dessa produtora de leite. Ela tem uma fazenda com compost extremamente produtivo, então é produtora de leite, o filho dela, e tem um orgulho de beber esse alimento chamado leite de qualidade. Então isso é muito bacana. Aqui vale ressaltar um movimento de transformação que acontece na cadeia, que isso reflete lá no consumidor. Então o consumidor hoje, antigamente, ele era o final da cadeia. Então passava pelo produtor, pelo fornecedor de insumos, pelo produtor, o leite era produzido numa linha de produção retilínea. De uns tempos para cá, nós podemos falar onde começamos a ter mais a visão do agronegócio, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, essa palavra do business, agronegócio, em 1957. E que tomou um corpo maior no Brasil a partir da final da década de 90 e início dos anos 2000. Então hoje nós olhamos para o setor de forma integrada, um dependendo do outro, e a demanda do consumidor faz com que essa cadeia gire de forma dependente, de forma interligada. Isso aqui é muito importante para que vocês, jovens estudantes e profissionais que estão nos ouvindo, entendam que o consumidor hoje define muito o comportamento que nós temos que ter em toda a cadeia. Isso era muito falado antigamente como um sonho, isso vira hoje uma realidade muito séria, com muita responsabilidade dentro da cadeia. Então essa cadeia gira o tempo inteiro ao redor do consumidor, sendo ele que vai consumir todo o nosso trabalho feito na cadeia. E aí eu trago um paralelo com algumas cadeias do agronegócio, que é muito importante vocês entenderem, que não é o leite que está passando por transformações, todas as cadeias do agronegócio, e eu lembro do Paulo Guedes falando muito isso, o ex-ministro da Economia, dizendo da reestruturação das cadeias produtivas. Então, nós temos a reestruturação da logística, reestruturação da produção da matéria-prima, reestruturação do rastreamento na cadeia. Então, as cadeias produtivas estão passando por uma reestruturação muito grande. E temos, logicamente, que estar atento ao bem-estar animal, ao que a gente consegue fazer de melhor possível dentro de uma exploração de animais, uma exploração pecuária ou agrícola. Então, nós nunca teríamos condição de abastecer o mercado nacional e internacional. 30% a 35% dessa carne produzida no Brasil é exportada, na de frango também. Então, nós temos aqui a tradição e aqui nós temos um negócio. Aqui nós temos a tradição e aqui nós temos um negócio. Agora, o que está acontecendo? Um movimento unindo a tradição ao negócio. Então é muito importante que os movimentos atuais do consumidor, eles querem ter, sim, o negócio, o alimento barato na gôndola, mas que tenha uma origem, que tenha um repertório, que tenha um faz sentido naquele produto. No café é um movimento muito interessante que vocês estão observando, também um produto de exportação, e aqui eu chamo a atenção que o leite ainda não é um produto padrões internacionais, nós não somos exportadores de leite, padrões internacionais do lado comercial, porque da parte zootécnica porteira para dentro, nós temos sim padrões, fazendas com 45 quilos de média. Eu andei no Goiás na semana passada, tinha fazendas de 36 quilos de média, 42, e uma fazenda de robô com 45 quilos de média em Arizona. Então, o café, ele traz uma história muito bacana, que sai da época dos escravos, passou por todas as transformações, hoje é uma bebida consumida como um alimento, como um prazer, com sabor. Isso só acontece porque tem alguém lá na fazenda, tem algum técnico orientando, tem os procedimentos na fazenda sendo conduzidos de forma muito organizada, estruturada e tecnológica. E no leite, nós temos essa foto maravilhosa, eu adoro essa foto, que ela traz aí
todas as oportunidades que nós podemos trabalhar com leite, com vitaminas e algo mais, como derivados, e o leite é um alimento seguro. Então, como é que a gente olhando para o futuro, precisamos ter uma bola de cristal, né? É engraçado a gente, qual é a perspectiva do futuro? O que a gente quer com o leite? Como é que vai ser o leite no futuro? Não estou desenhando o futuro, porque na minha opinião o futuro ele é construído por nós, ele não é apenas esperado para que aconteça de forma religiosa, de forma intuitiva, eu acho que vai acontecer isso. Não, o futuro depende das nossas atitudes, das nossas ações. E aqui eu trago uma grande mudança na cultura do leite, que antes era uma cultura muito forte na cadeia do leite, do relacionamento. Aqui é um movimento interno que nós estamos fazendo da CCPR, e a Braleite também está trazendo muito esse movimento da cultura de resultados. A fazenda de leite é uma estrutura de negócio, não é uma estrutura social pelo social, que o governo tem que agir de forma paternalista. Não, nós precisamos trabalhar conforme as outras cadeias do negócio, observando as pessoas, padronizando processos, combinando processos e tendo resultados extremamente competitivos para o resto do mundo. Esse gráfico, eu vou explorar só um quadrante dele, que ele traz aqui a importância de ter relacionamento e a importância de ter resultados, que é o que eu falei da grande mudança anterior, que se não tiver essa mudança, que ela seja ganha-ganha, nós não conseguiremos atender os consumidores de forma efetiva, porque o consumidor quer alimento bom, barato e do jeito dele, do jeito que ele gosta, com o sabor que ele gosta, que ele tenha padrão, que tenha prazer de consumir. Então nós temos que sempre equilibrar qualidade, qualidade, preço e inovação para que o consumidor possa realmente consumir o produto específico. E aí vem as brigas nas prateleiras. Olha só que prateleira maravilhosa, muitas marcas, marcas com produtos diferentes, marcas com tradição, marcas novas, produtos agregados com leite A2, zero lactose, para atender ao grupo específico de pessoas que têm sensibilidade à lactose. Então, nós fazemos isso de forma muito clara, nesse olhar da cadeia, que é a minha parte da fala, depois a Alice vai trazer mais detalhes, a questão de estar produzindo leite na fazenda, um controle de mastite, uma nutrição, uma criação de bezerros, mas sabendo que tudo aquilo é parte de um ecossistema, é parte de uma cadeia circular em movimento, desenvolvimento e com muita inovação. Então, quando eu olho para as demais gerações, eu fiz uma brincadeira nesse slide aqui, que são modelos mentais de gerações. A indústria, o consumidor hoje, ele tem várias gerações. Ele tem consumidor de 90 anos e tem consumidor de 2, 3 anos. E nós precisamos de atender a todos. Então precisamos de entender quais são os modelos mentais dessas gerações, o que cada uma dá valor. Precisamos também olhar para os hábitos de consumo. Uns gostam de queijo, outro gosta de bebida láctea, outro gosta de lanche rápido, o outro precisa de fazer um lanche mínimo para trabalhar, o outro quer ter o prazer de beber um leite quente com chocolate, ou com café, ou com um leite normal. Então o hábito de consumo precisa de estar sendo estudado, inclusive pelos produtores de leite, para saber, eu quero um leite mais gordo, eu quero um leite mais magro, eu quero um leite A2. Então não existe separação hoje da demanda do consumidor com as atividades dos produtores de dentro da porteira. E aí nós precisamos de ter novas atitudes, e para gerar novas atitudes para atender o consumidor, nós precisamos de pensar, sentir e agir. Ter novos comportamentos sociais e estar atento ao que é o presente e o que é o futuro da cadeia do leite. 2059 foi uma brincadeira que eu fiz, aqui é uma foto minha quando era criança, uma foto agora e uma foto que eu pedi o ChatGPT para criar quando eu estarei com 90 anos em 2059. O que eu quero até chegar lá? Eu quero ter produtos bons, baratos, seguros e que atendam o meu paladar, que atendam a minha saúde, que faça parte do cuidado da minha saúde para que eu possa chegar bem aos 90 anos. É essa cara do consumidor que eu trago para vocês. E quando a gente olha para as inovações, aí, professor, que vem a grande oportunidade de nós, da Ciências Agrárias, e de vocês, jovens,
que estão nos escutando, antes de falar em tecnologia, inovação e mercado, precisamos garantir o essencial. Nós precisamos olhar para a inovação, mas precisamos preparar melhor nossas bases na cadeia do leite com assistência técnica. Quem consegue resolver esse problema aqui chama-se assistência técnica. Ter um leite puro, com baixa CPP, baixa CCS, livre de produtos contaminantes, refrigerado, de qualidade, produzido com ciência, com bem-estar animal, sustentabilidade e dignidade no campo. Cuidar da mão de obra que está no campo é papel dos técnicos que trabalham nas fazendas. Eu fazia parte do PDPL Viçosa em 1991, quando nós recebemos uma auditoria de um diretor do RH, da Nestlé, que é onde eles têm parceria, tinham parceria na época, e esse diretor veio e queria conhecer a casa do empregado da fazenda, do colaborador, do ordenador. É uma casa de chão batido, mas é uma casa extremamente limpa. Nós estamos falando de região próxima a Viçosa em 1990, há 30 anos atrás. As coisas mudaram muito. Hoje os ordenadores, a mão de obra na fazenda precisa de casa boa, de internet, de cuidado da família, de internet para que o filho possa estudar, de um acesso para que o filho possa pegar um carro para ir para a escola. Então, a revolução do setor lácteo começará quando os líderes quiserem. Começa quando os líderes quiserem. E vocês são líderes dentro da cadeia do leite. Precisamos colaborar para esse movimento. Olhando para a qualidade do leite no Brasil, onde traz toda a base de trabalho para a indústria atender o consumidor, nós temos a CCS aumentando de forma significativa de 2013 para 2024, e nós precisamos perguntar o seguinte: em 2030 e 2035, a CCS continuará aumentando ou nós teremos uma redução? Só com essa diferença de redução de CCS aqui, hoje, saindo de 530 para 200 mil CCS no leite, nós temos um aumento na produção do leite no Brasil em torno de 6%. Então nós estamos falando de perda de 6% da produção nacional. Nós não produzimos aqui, as indústrias buscam leite na Argentina. E a CPP do mesmo jeito. Queremos leite com CPP menor que 20 e CCS menor que 200. E quando olho para esse conceito agrobusiness, nós vamos trazer esse olhar disruptivo do passado, do presente e do futuro. Quando eu pedi o ChatGPT para desenhar essa foto, eu coloquei o que seria, não, aqui foi o Bing, o que seria a cadeia do leite para o futuro. Traz uma foto para mim, o que seria a cadeia do leite. Vejam que não tem nenhum produtor aqui, nenhum executivo, nenhum técnico de chapéu de palha, camisa xadrez, botina rasgada e calça jeans rasgada. Não, o agronegócio hoje, nós falamos de negócio. Meu pai era um homem simples, que trabalhava na fazenda, usava chapéu de palha, mas toda a vida foi muito alinhado. Então nós precisamos de trazer para o nosso setor, para valorizar, nós temos que trabalhar em fazendas que falam de negócio. O Cássio tem muita fazenda que não quer falar de negócio. Está tudo bem. Se nós não falarmos, alguém vai falar por nós. Então, a CCPR criou um movimento de sustentabilidade chamado Enxergando o Sentido Global, que nós trazemos o nosso movimento interno olhando para o negócio, porque sustentabilidade ela não é apenas abraçar árvores, não é apenas cuidar do ambiente, não é apenas cuidar da natureza. Ela trabalha na sustentabilidade das cadeias gerando negócio. E aí eu trago essa foto muito bacana, porque quando a gente fala sustentabilidade, a gente olha só para o produtor. E eu gostaria de falar de sustentabilidade olhando para o país, a área rural e a área urbana. Nós precisamos ser sustentáveis em todos os lugares. Não adianta nada o produtor estar conservando as suas nascentes e na cidade o pessoal tomando guaraná, fumando e jogando lixo pela janela do carro. Então nós precisamos de ter essa visão muito clara, com um futuro sendo construído em cima de bioinsumos, bioeconomia, biociência e biocompetitividade. E não esquecendo de novo das pessoas, dos processos e dos resultados.
A CCPR, pelo segundo ano consecutivo, passa pelo inventário de carbono completo, recebendo o selo prata, e nós temos noção do que nós precisamos fazer para descarbonizar as nossas ações. Como conclusão, eu trago as implicações das cooperativas, as implicações para as cooperativas de leite e marcas que querem se diferenciar. Vale para vocês técnicos que querem se diferenciar. Nós precisamos fazer com que os nossos valores sejam percebidos. Então, trabalhar valor percebido é mais estratégico e sustentável do que competir com apenas preço. Olha essa frase, a importância dessa frase. Trabalhar em lojas de R$ 1,99 é trabalhar diferente de lojas de grife. E nesse espaço, nós temos todos os tipos de consumidores, gerações, percebendo o valor da marca, dos nossos serviços, da qualidade do leite e por aí vai. Comunicação deve destacar a qualidade, a origem, o propósito, a sustentabilidade e benefícios à saúde. O consumidor valoriza quando entende o porquê do preço. Ele só dá valor àquele produto quando ele entende o porquê daquele preço. Não quer dizer que um leite mais barato será sempre um leite mais nutritivo. O barato não anda junto com o valor. Isso inclui desde o bem-estar animal até o atendimento justo aos produtores com serviços e produtos. Então, finalizando a minha parte, eu gostaria de deixar essa frase como essência da nossa conversa, e tem uma próxima também que eu quero deixar para os jovens estudantes. Fazendo a mesma coisa dia após dia, não há se de esperar resultados diferentes. Se fizermos as mesmas coisas, os resultados serão iguais. E por último, uma mensagem para vocês, que o papel do líder não é fazer o trabalho dos outros, é ajudá-los para que possam fazer sozinhos, para que sejam eficientes e tenham sucesso além do que achavam que era possível. O Simon Sinek, ele estuda muito a questão das lideranças, traz a ideia do Golden Circle e ele mostra para vocês realmente o que precisamos fazer na cadeia de leite. Então, encerro com o 2025 sendo o ano internacional do cooperativismo e trazendo para os senhores uma vasta gama de oportunidades para trabalhar com o cooperativismo em todas as suas esferas. Eu passo a palavra agora para a Alice e muito obrigado a vocês. Imagina, a gente que agradece, Cássio. Compartilhar aí, vocês me avisam quando der certo. Tá bom. Estamos visualizando? Deu certo? Sim, deu certo. Bom dia, pessoal. Cássio, parabéns aí pelo conteúdo. Professor Ariel, muito obrigada pelo convite, né, por dividir um pouquinho aqui desse tema. Deixa eu só desse tema tão importante, né, igual o Cássio comentou, que muitas vezes quando a gente pensa na cadeia do leite, né, vem na nossa cabeça aí o produtor, a logística, o transporte, a indústria, e muitas vezes a gente passa despercebido, passa batido por esse elo tão importante que é o consumidor, né? Então hoje aqui a oportunidade de falar um pouquinho do consumidor nessa cadeia é muito importante. Então, já fui apresentada, né, mas só deixando aqui os meus contatos, caso queiram falar sobre esse assunto, sobre assuntos da qualidade no geral, sobre a CCPR, estou aí à disposição, né, então segue o meu contato. E antes de começar, deixa eu só colocar um ponteiro aqui, que fica mais fácil da gente ir mostrando. Antes de falar, né, entrar na esfera propriamente dita do consumidor, eu quis trazer esse número aqui para vocês, né, que é o consumo per capita de leite e derivados no Brasil. Esse gráfico aqui a gente tem ele desde os anos 2000 até os anos 2024, e quando a gente analisa, né, faz uma análise superficial, a gente percebe que tem uma certa tendência de crescimento, né, exceto alguns anos aí, 2017, 2021, mas que são justificados aí por alguns impactos econômicos. Mas a gente percebe, em sua maioria, uma tendência de crescimento, né? E aí, quando a gente olha para essa média aqui do Brasil de 189 litros, né, por ano, por habitante, aí a gente se pergunta, né, mas Alice, isso é muito, isso é pouco? Como que a gente está em relação à média mundo?
né? E aí eu trouxe essas informações aqui também para vocês. Então, hoje a média mundial de consumo per capita, né, de leite e derivados é de 183 litros por habitante por ano. Né? Então, assim, a gente não está tão acima da média, a gente não está abaixo da média, a gente está na média. Né? Então, isso nos coloca na 57ª posição no ranking global de consumo per capita, né? Dentre 127 países que são aí monitorados. E aí eu trouxe outra informação que é a de produção. Então, hoje o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite. E aí vamos pegar essas duas informações. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, né? Está no top 3 aí das potências, mas quando a gente olha para o consumo, a gente está aí na 57ª posição do ranking global. Né? Então aí fica aquela interrogação, por que tem tanto essa diferença, né? Esse distanciamento de posição de ranking quando a gente fala de produção e consumo no Brasil. E aí eu já trouxe um pouco do porquê aqui, né? Não um único, mas segundo os estudos, né, vários estudos, várias pesquisas que apontam que no Brasil, né, a situação do Brasil, o que interfere mais na questão de consumo de leite e derivados é a relação da renda, né, da renda e do preço dos produtos. A gente tem algumas pesquisas que mostram que quanto maior a renda, maior o aumento de consumo de leite e derivados. E da mesma forma acontece o contrário. Então tem até uma pesquisa que fala que o consumo de leite e derivados na classe A, né, em classes, né, de alta renda, chega a ser 3 vezes maior do que classe mais baixa. Né, e assim, é uma discrepância muito grande. Então hoje a situação do Brasil, o que mais interfere é a questão, está ligada aí diretamente, fortemente, à questão de renda. Né? E também existem outros fatores. Quando a gente olha para o nível global, a gente vê a Irlanda, Dinamarca, Luxemburgo, com um consumo aí pouco maior do que 500 litros, né, por habitante. E, em contrapartida, a gente também enxerga países que estão no outro extremo. Né? Existem países, como a Gana, por exemplo, que o consumo chega a ser a 10 litros por habitante por ano. Né? E aí isso se justifica, além da renda, como disponibilidade de outros alimentos com uma maior fonte de caloria, a questão da densidade demográfica, a questão da cultura. Então, para fazer um resumo, né, do que impacta, de onde a gente pode olhar desse consumo de leite e derivados, né, o impacto do consumo, eu elenquei 4 fatores aqui, que é o que a gente mais vê nessas pesquisas, nos estudos, que são nível de renda, preço dos produtos, fatores demográficos e fatores socioculturais. Então, por que consumir leite e derivados? Né? Eu vi uma frase esses dias aí que eu gostei bastante, que colocou que o leite é uma fonte barata de nutrientes. E realmente é. Né? O leite ele é um alimento rico, né, em vários aspectos, em várias questões. É uma fonte natural de cálcio, de fósforo, de proteínas completas, tem vitaminas, né, A, B1, B2, B12, D, apoia no crescimento, na manutenção óssea muscular. Então, assim, ele está presente em todas as idades e, além disso, ele é um alimento muito versátil. Né? Ele é um alimento, é uma matéria-prima que se transforma em uma infinidade de produtos. A gente tem os queijos, os iogurtes, os diversos tipos de queijo. Então, assim, o leite, ele é um alimento rico, né? Ele é um alimento rico em nutrientes e em derivações. Né? Então, assim, é uma matéria-prima que possibilita a indústria a produzir, né, diversos tipos de produto e ao consumidor a escolher a forma que quer consumir. Né? E quando a gente fala dessa riqueza, o Cássio até pontuou um pouco aí da qualidade, a gente pensa que a gente tem que pegar essa riqueza, né, que a gente tem no produto do leite e garantir a sua qualidade na origem. A gente tem que fazer com que essa riqueza do leite ela não se perca, né, que ela continue ao longo da cadeia. Então, até coloquei sublinhado aqui, negrito, se eu pudesse, eu colocava até umas estrelinhas, que a gente precisa garantir essa qualidade na origem para levar mais saúde, mais sabor, mais segurança para o consumidor. Então, aí entra aí o nosso papel, né, de quem trabalha aí ativamente na cadeia, junto ao produtor, desenvolvendo, garantindo a qualidade, porque é isso que a gente precisa entregar para a indústria, uma matéria-prima de qualidade. E a gente só consegue garantir essa qualidade começando pela origem. Né? A gente sempre fala na CPR que a gente não consegue melhorar o leite de ninguém na cadeia. Né? Uma vez que colocou o leite no caminhão, é essa qualidade que vai chegar na fábrica.
mas a gente consegue manter a qualidade do leite do jeitinho que a gente pegou até chegar na indústria. E a gente só consegue atingir, né, essa meta de manter a qualidade, né, de melhorar a qualidade, com ações porteira para dentro. Aqui são os resultados da CCPR de 2025, é uma média, né, de todas as nossas unidades e os meses aí. Então, como o Cássio bem pontuou, historicamente a gente tem atingido resultados muito bons, resultados recordes, e que nos orgulhamos muito desses resultados, porém, né, a gente sempre fala que nós queremos mais. Nós entendemos que a indústria ela vai precisar de mais qualidade, um padrão maior, para desenvolver novos produtos, né? Que eu, mais um pouquinho para frente aí eu dou mais uma pincelada para vocês, mas assim, é importante ter na cabeça que nós precisamos desenvolver os produtores, nós precisamos apoiá-los na questão da qualidade, porque é o futuro, né? A gente precisa de ação porteira para dentro para garantir a qualidade dessa matéria-prima. Seja em qual volume de leite que for, seja em qual circunstância que for, nós precisamos focar na qualidade para imaginar um futuro para o consumidor, para a indústria eficiente e rentável. Então, o leite nutritivo e com qualidade, ele começa na fazenda e chega até o consumidor como um alimento seguro e completo para a saúde. Então, só recapitulando aqui o que foi falado. E aí entrando um pouco mais na esfera do consumidor, né? Mais do que um comprador, o consumidor ele é um influenciador da cadeia, né? O Cássio mostrou aí essa cadeia moderna de hoje do consumidor. Então ele é um influenciador da cadeia, ele é um elo importante da cadeia. E a indústria, né, o cooperado, a logística, os estudos, as instituições, elas precisam se fazer algumas perguntas para tentar enxergar o futuro e traçar estratégia para esse futuro. Então, quem consome o leite de derivados? Quem deixou de consumir e por que deixou de consumir? E o que está mudando nos hábitos alimentares? São 3 perguntinhas, mas que a resposta, né, pode direcionar todo o ritmo de uma empresa, de uma indústria e do futuro aí da cadeia de lácteos. Hoje, existem diversas pesquisas e estudos sobre os consumidores e existem vários tipos de consumidores, né? Aqui eu resolvi trazer 3, que eu achei que fez mais sentido aqui para a nossa palestra hoje, mas que são os consumidores tradicionais, aqueles que têm um hábito familiar, uma certa tradição, provavelmente seu avô ou sua avó, que sempre teve uma caixinha de leite no café da tarde, no café da manhã, simplesmente porque sempre foi assim, e simplesmente porque gosta, né? Então são esses consumidores tradicionais. Os consumidores conscientes, que buscam a origem e rastreabilidade, então que querem saber de onde veio, como veio, né, e ter o acesso ali a todas essas informações. Então, eles estão comprando com um certo porquê, né, são esses consumidores conscientes. Os consumidores funcionais, que buscam produtos com benefício da saúde. Então, hoje a gente tem visto muito, né, alimentos lácteos, né, derivados lácteos proteicos, né, com alguma funcionalidade, probiótico, justamente para levar um pouco dessa saúde, levar um pouco dessa funcionalidade para a dieta do consumidor, né? Então, assim, eu destaco esses 3 tipos de consumidores e mais para frente também a gente vai um pouco atrelar a eles a tendência, né? A tendência dos próximos anos. Então, quem consome? Eu trouxe aqui um recorte de uma pesquisa feita pela Embrapa que relaciona a pirâmide etária brasileira, né, a mudança que a pirâmide etária brasileira sofreu com o percentual de consumo, né? E até na pesquisa eles colocam que tudo sugere que o aumento do consumo dos derivados, né, ele está focado em algumas faixas etárias. Então, vamos lá. Nessa pirâmide etária aqui de 2010, a gente vê que há um encolhimento, né, populacional aqui, abaixo da faixa de 29 anos. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas começa a acontecer um encolhimento aqui até chegar no 0 a 4 anos, né, na faixa de 0 a 4 anos. Quando a gente vem para a pirâmide de 2022, a gente vê que esse encolhimento, ele postergou um pouco. Esse encolhimento ele começa a acontecer aqui, ó, abaixo dos 49 anos e começa a ter um encolhimento. Então, percebam a diferença dessa faixa de adultos e idosos em 2010, que é mais afunilado, né, e aqui a base um pouco mais larga,
a diferença de 2022, que aí a gente já vê essa faixa etária de adultos e idosos um pouco mais larga, mais extensa, e essa base de crianças, né, e jovens um pouco mais afunilada. Né? E assim, só para dar um exemplo mais prático disso, se a gente pega aqui a população feminina, na faixa de 50 a 54 anos, nós temos uma população maior do que de 0 a 4 anos. Né? E assim, Alice, mas isso diz muita coisa, a pesquisa fala muita coisa. Não é o único fator de comparação sobre o consumo do leite derivados, mas é uma importante observação de se fazer, principalmente a indústria, na hora dela pensar para quem que eu estou desenvolvendo os meus produtos. Né? Qual que é a minha faixa populacional? Onde que está a maior concentração de consumo dos produtos por faixa etária? Então, assim, é uma análise importante de se fazer. E aí, continuando dessa pesquisa, eles colocaram, né, em percentual a questão do consumo por produto. Né? E aí a gente tem que o percentual de maior consumo está no leite fluido e no queijo, né, e que na próxima tabela eu vou mostrar para vocês que são mais consumidos por idosos e adultos. Né. A parte de bebidas lácteas, né, tem uma outra pesquisa que fala que as crianças e os adolescentes são os responsáveis pelo maior consumo das bebidas lácteas, a gente vê certa diminuição, né, de 12,5% para 11,9%. Né. E aí, assim, só reforçando o que eu falei, essa análise ela é uma análise do crescimento demográfico com o consumo, mas ela não é a única análise que pode ser feita. A gente tem o fator de renda, de preço de produto, de preço dos produtos substitutos, de mudança de hábito e de preferência de consumidor. Mas nesse recorte dessa pesquisa da Embrapa, eles associaram somente o crescimento demográfico com o consumo, e que é algo que realmente foi percebido nos números. Né? Então, assim, o leite fluido e o queijo, que são os maiores responsáveis aí, pelo consumo, e, coincidentemente ou não, está nessa faixa etária de idosos e adultos. Aí aqui a tabela estratificando mais assim, né, a comparação do idoso, adulto, adolescente com os produtos e nos anos 2017 e 2022, porque aqui foi uma pesquisa do IBGE, né, então aí não estamos falando de 2010, estamos falando da diferença de 2017 para 2022, e aí a gente realmente percebe, né, que o leite fluido ele teve um aumento de consumo para o idoso, né, então assim, de 2017 para 2022, e nos demais a gente observa uma redução. No adulto, né, a gente também percebe uma redução um pouco menor, mas aí quando a gente vem para a adolescência e para a criança, a gente percebe somado, né, um pouco maior. A questão do queijo, um aumento também no percentual dos idosos, uma leve redução nos adultos e redução na adolescente e na criança. E aí eu chamo a atenção aqui para a questão das bebidas lácteas, né? Vocês lembram que eu falei que a bebida láctea, em uma certa pesquisa de orçamento familiar que aconteceu, destacou que o consumo da bebida láctea, né, era mais consumido por criança e por adolescente, só que aí quando a gente vem para cá no percentual de consumo, a gente percebe uma queda tanto para criança quanto para adolescente e um aumento para o idoso e para o adulto. Né? E quando a gente pensa em bebida láctea, né, aquelas bebidas de chocolate, de caixinha, que são as mais comuns, que a gente sempre via com as crianças, agora começou a entrar aqui na faixa de adulto e de idoso. E aí uma interrogação, será que são esses produtos proteicos que estão sendo lançados, essas bebidas lácteas proteicas funcionais? Será que eles estão começando a adaptar na rotina esse tipo de consumo, esse tipo de produto? Então, assim, muitas vezes a gente vai pelo óbvio, né? Na bebida láctea, quem consome é criança, é adolescente. Será? Os números estão mostrando ao contrário. Os números estão mostrando que também estão tendo esse consumo nessas faixas etárias aí, maiores de adulto e de criança e de idoso. E aí que eu trouxe para vocês uma tabela sobre a comparação da geração e o perfil de consumo de lácteos, né? Hoje a gente tem aqui a geração silenciosa, que estão aí hoje entre 80 e 90 anos, que tem um consumo muito tradicional. Igual eu falei no slide anterior, um leite como item essencial diário. Sempre está ali, sempre esteve, sempre comprou junto com o pão ali na padaria, sempre esteve presente. A geração Baby Boomers, que estão aí mais ou menos na faixa de 60 a 79 anos, por aí,
que continuam com esse consumo tradicional e consistente e com pouco foco em inovação. Então, assim, não é tão tradicional quanto a silenciosa, mas continua com certa tradicionalidade. E aqui os baby boomers, eles são muito adeptos à marca. Então, eles gostam de uma marca que é tradicional, eles gostam dessa consistência da marca, então vai na marca até o fim, todos os dias, independente de preço e variação. A gente tem a geração X, né, que está aí mais ou menos por volta dos 46 a 60 anos, por aí, e que já começa uma transição para o consumo consciente. Então, o início aí da valorização a custo de sustentabilidade e da compra baseada no porquê. Né? Então, assim, não é uma geração que está toda imersa, consolidada nesse consumo consciente, mas já começa a ter essa divulgação de informação, essa importância com a informação. Nós temos a geração Y, né, que são os millennials aí também, que gira em torno de 29 anos a 43 anos, por aí. E aí já são escolhas mais informadas, né, buscando por qualidade, por bem-estar. Já existe uma certa preocupação a mais com a questão da saúde, né, com a questão da informação que está chegando, do marketing, da tecnologia. Então aqui, se antes aqui era tradição, aqui essas escolhas elas já estão bem informadas. Aí nós temos a geração Z, que vai aí mais ou menos em torno de 28 anos, 13 a 28 anos, onde acontece uma redução no consumo do leite fluido. Então, o leite fluido de caixinha, que aqui era extremamente, né, necessário e a família não abria mão, aqui já não é bem assim. Aqui essa redução do consumo do leite fluido já começa a diminuir um pouco, porque essa geração já prioriza praticidade, funcionalidade e sustentabilidade. Então, assim, né, já prioriza mais a questão dos derivados, dos produtos derivados, que você pega, consome, leva e que tem esse toque de sustentabilidade e funcionalidade. E nós temos a geração alfa, né, que é de 2013 até agora, onde indica o menor consumo de lácteos, né, com foco em produtos mais saudáveis e sustentáveis. Então, assim, Alice, mas quer dizer que todo mundo da geração, que estão nessas gerações, o perfil de consumo é assim? Não, mas em sua maioria, o que foi visto por pesquisa e por estudo, é realmente esse perfil de compra. Então significa que essa geração de hoje não vai consumir lácteos? Não. É aí que está a pegada da coisa, né? É aí que a indústria tem que entrar inovando. Né? Foi visto em alguns estudos que essa geração aqui, elas se interessam por produtos inovadores, por produtos que fogem um pouco da caixa, né? Mas ainda assim com essa pegada saudável e sustentável. Então, é mais um alerta, é mais um ponto de atenção que a indústria tem que olhar para os consumidores que estão presentes nessa geração. Porque, claro que o que a gente está vivendo hoje tem um conjunto de gerações, um conjunto de perfil de consumo. E aí vai da indústria analisar onde que ela quer atacar, qual o mercado que ela quer seguir, para priorizar as questões de produção. E aí, quem não consome, né? Então, aqui a gente já falou da faixa etária, dos tipos de produtos mais consumidos, dos tipos de consumidores, mas e quem não consome? Então, aí aqui agora eu vou falar, saindo dessa esfera, né? A gente sabe que existe uma esfera de consumidores que tem alergia, tem intolerância, a questão de renda e preço, que é muito importante, porque não adianta a pessoa querer consumir e realmente não poder consumir devido à renda, né? Então, saindo dessa esfera, quem não consome? Então, hoje a gente vê muito por aí, né? Muitos mitos e achismos comuns, né? Então, leite faz mal para adulto, o corpo não absorve cálcio do leite. Quem nunca ouviu falar que leite é inflamatório? Né? Assim, pelo menos eu já ouvi falar, assim, várias pessoas falando sem saber o porquê. Então, mitos e achismos comuns, devido à falta de conhecimento, elas levam à generalização de casos específicos. Ou seja, uma pessoa que não tem alergia, que não é intolerante, ela começa a se portar como tal, simplesmente porque o outro passou mal, o outro demonstrou desconforto, o outro colocou que não pode. Então, acaba pegando algo específico e generalizando para toda a sociedade. E o pior, né? Hoje a gente está vivendo em um mundo digital, onde as informações elas transitam muito rápido, né? Elas são propagadas muito rapidamente. Então, essa falta de conhecimento
vêm sendo propagadas em redes sociais. Então, conteúdos viralizados sem bases científicas, influenciadores e modismos alimentares moldando a percepção. Então, assim, com certeza, todo mundo aqui nesse encontro hoje já viu um vídeo no Instagram de 3 pessoas diferentes falando 3 coisas diferentes sobre o leite. E muitas vezes aquela figura do influenciador, aquela figura de uma pessoa famosa, acaba passando certa credibilidade para quem assiste. Então, até convido a vocês, quando vocês verem um vídeo desses, entre nos comentários. Tem gente que realmente fala assim, nossa, não sabia disso, vou parar de consumir leite. Nossa, não sabia que era assim, por isso acontece tal coisa comigo. Então, assim, acaba que esses achismos e essas opiniões sem base científica acabam mudando as percepções de vários consumidores. Né? Então, assim, quem não consome e pode consumir se baseando em achismos e percepções, acabam saindo perdendo, né? Porque, como a gente falou, o leite é um alimento muito rico para a saúde, para a dieta, para o nosso corpo. Então, acaba que quem sai perdendo, né, nessa discussão todas é quem se baseia realmente em achismo. E aí, aqui só uma provocação, essa frase até rimou, gente, mas não foi nem proposital. Mas se a gente perguntar para a pessoa que não toma o leite, né, fugindo daquela esfera que a gente conversou, se a gente perguntar para a pessoa, por que você não toma leite? Né, por que você evita o leite? Por que você é contra o leite? Será que a resposta ela vai vir com certa ciência ou será que ela vai vir só com opinião? Né, isso aí é uma pergunta muito forte, porque a gente sabe a resposta, né? Mas, assim, é importante que as pessoas, elas baseiem o seu consumo em relação à informação que a gente tem, às pesquisas, aos estudos, e não realmente a achismos, opiniões e propagações de informações infundadas em rede social. Então, por que falar sobre o consumidor? Né? O Cássio falou muito aí na apresentação dele da importância do consumidor, do elo do consumidor. Ele é o ponto de encontro da cadeia produtiva. Então, assim, até desde meados de 2010, cresceu um pouco mais esse movimento da indústria puxando o consumidor. Alice, mas você não está falando que é o consumidor que puxa a indústria, a demanda do consumidor que importa? Sim, mas a indústria, como responsabilidade, ela tem essa responsabilidade de jogar para o consumidor o que está tendo de inovação e tecnologia no mercado. Então, ou seja, inovação, solução, informação, marketing, utilização de subprodutos para a produção de outros produtos. Então, é como se a indústria também fosse ditando as regras. Ela vai mostrando para o consumidor o que tem, o que dá para fazer, quais são as tendências aí de mercado, e o consumidor vai direcionando a indústria do que dá certo, do que não dá, do que é melhor consumo e do que não é. Então, sem demanda não há produção. O ritmo do mercado ele é ditado pelas escolhas de quem consome. Então, a indústria ela vem puxando o consumidor com o que existe, com o que ela pode proporcionar, e o consumidor ele vem ditando esse ritmo do que funciona e do que não funciona. E aí, falando um pouco sobre a elasticidade de demanda e preço, né, aqui eu coloquei só 2 situações onde a gente consegue analisar outros cenários também. Mas quando a gente tem uma alta oferta no campo, né, do leite lá do produtor, quando a gente tem uma alta oferta no campo e uma alta demanda, né, da indústria, a gente consegue enxergar um preço de produto estável. Alguns tipos de produtos eles podem até aumentar um pouco o preço, mas em sua maioria fica ali um preço estável ou sobe um pouquinho. E quando a gente tem uma baixa oferta no campo, né, do leite lá no campo, e uma alta demanda da indústria, o preço do leite sobe, né, o preço que a gente vai pagar lá no produtor sobe, e o preço do produto, consequentemente, vai lá nas alturas. Beleza, Alice, mas e aí? E como que ficam os produtos em relação a essa variação de preço? Para o leite fluido, que é aquele leite de caixinha, a gente observa uma baixa elasticidade. Então, ou seja, o preço ele varia pouco. Então, o consumo acaba que se mantém. Né? Você não vai ver, por exemplo, um leite UHT de um mês para o outro ou de um trimestre para o outro mudando R$5. Um dia está 5, outro dia está 10. Não é bem assim. Né? Ele tem uma margem mais estável aí, então o consumo se mantém. Agora, quando a gente vai para o lado de produtos premium, então queijo fino, iogurte, bebida proteica, aí a gente já tem uma elasticidade um pouco maior. Porque se o preço sobe, ou o consumo ele cai bastante, ou os consumidores migram para alternativas mais baratas.
né? Então, assim, é como se a gente falasse, né? São itens de luxo. Então, se o preço sobe muito, a gente vai repensar quantas vezes preciso for, se realmente vale a pena pegar aquele produto que tem um alto valor agregado ou ir para alguma alternativa mais barata, né? Então, assim, esses produtos mais premiums, eles têm uma elasticidade um pouco maior. E aqui está um esquema, né, representando aí essa oferta e consumo e demanda. Então, a oferta ela é muito influenciada, né, a disponibilidade do leite no campo, ela é muito influenciada pelo custo de produção, pela sazonalidade, né, o período do ano, e eu coloquei aqui também a logística, né, que é muito importante esse fator aí, questão de combustível, aí frete, e aí que finaliza aí no preço do produtor. O consumo, que ele é muito impactado pelo preço, pela renda, pela preferência do consumidor, que são as coisas que a gente viu aí nos slides anteriores, e a questão da demanda, que é onde eu coloquei que a indústria impulsiona a demanda. Então, a indústria ela precisa entender o que acontece aqui nessa relação de oferta e consumo e cenário econômico, para ela conseguir impulsionar a demanda da forma que se vê necessário. Então, diminuir a produção de algum produto, aumentar, traçar uma nova estratégia, fazer campanha, ir para alguma outra vertente de produto. Então, assim, esse trio, né, como se diz, ele acontece de forma dinâmica aí no cenário produtivo do leite. E aí uma pergunta aqui, mais para provocar assim, a todos aqui, se o consumidor não colocar o leite e derivados na mesa, como que fica toda a cadeia do leite? O que acontece, né, se o consumidor simplesmente parar de comprar leites e seus derivados? E você, como profissional de ciências agrárias, como fica? Né? Lembrando que a cadeia do leite ela é composta de várias áreas, né? Vários setores, e até aqui vem muito além, né? Não é só o leite, a gente tem a parte aí, de ração, né? De produção. Então, assim, como que você, profissional de ciências agrárias, ficaria se o consumidor simplesmente parasse de consumir os produtos? Né? O impacto seria grande. Vindo aqui para a tendência do mercado lácteo, né? Então a gente falou daqueles consumidores lá tradicionais, conscientes. Então, quando a gente olha para a tendência do mercado, a gente vê algo nesse sentido também. Então, até coloquei as imagens aqui, né, de uma bebida láctea de whey, um leite natural milk, que é sem estabilizante, um queijo orgânico que possui toda uma rastreabilidade, toda essa questão de sustentabilidade. Então, quando a gente olha para os estudos e pesquisas sobre as tendências do mercado lácteo, a principal, né, as 4 principais que eles elencam são essas aí. Então, um certo crescimento de produtos com apelo à saúde, então leite zero lactose, proteicos, fortificados, com menos ingredientes, sustentabilidade e transparência, então aquelas embalagens recicláveis, uma produção responsável, rastreabilidade da cadeia de produção e bem-estar animal. Então hoje aquele consumidor que a gente falou, né, sustentável, ele vai para essa tendência aqui, né? Então a indústria precisa perceber quem são, como eles querem, entre aspas, né, o produto para ir forte nessa tendência. Praticidade refinada, então os lácteos prontos para beber, porções individuais, soluções práticas, que são, né, as gerações mais jovens aí, que querem tudo para agora, o imediatismo, eles querem tudo de mais fácil, né, para a rotina, para o dia a dia, e a questão da inovação sensorial, que é aquela que eu citei lá em relação à geração alfa, né, que é a busca por experiências únicas, produtos que vão além do convencional. Então, assim, muitas vezes não o produto em si, o alimento, mas sim, às vezes, uma embalagem que causa uma experiência, algo que vem contando alguma história que te causa uma experiência. Então, essa inovação sensorial também está no radar aí de tendências do mercado lácteo. E eu também não poderia deixar de falar, em relação às tendências, a tendência do soro do leite, né, o whey. O soro do leite ele é um subproduto obtido principalmente na produção de queijos e na última década ele vem ganhando uma força muito grande, né. Antes, alguns bons anos atrás, o soro do leite ele era uma dor de cabeça para as indústrias, né, por questão de descarte, por questão de impacto ambiental, por questão de controle, porque até para você descartar um resíduo da indústria, você precisa ir monitorando a qualidade dele para o descarte. Então, é uma dor de cabeça para a indústria, justamente por não ter utilidade.
E aí, após pesquisas, né, o tempo foi passando, observou esse potencial econômico. Então, pensem, de um subproduto que era simplesmente descartado, né, com dor de cabeça, gerando perda, transformou em um dos produtos com maior qualidade nutricional e funcional para as gerações de hoje. Então, hoje a gente tem aí o seu potencial econômico, nutricional e funcional muito fortes. Aqui eu coloquei alguns dos produtos gerados, né, pelo soro do leite. Então, o famoso whey protein, que eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe. As bebidas lácteas comuns e proteicas, creme de ricota, sobremesas lácteas. Então, mais uma vez, desse subproduto é possível a geração de vários outros produtos e produtos fortes no mercado. Então, uma pesquisa apontou que hoje já temos 21 marcas de bebidas lácteas com alto valor de proteína no mercado. Então, assim, será que as indústrias elas aproveitaram essa oportunidade ou não? Aproveitaram, né? E a gente só está vendo esse crescimento em relação a esse mercado de proteína, né? Então, assim, realmente é isso que as indústrias vêm fazendo. Elas vêm analisando o mercado, analisando o que os consumidores precisam, o que os consumidores querem e atacando essa oportunidade. E um fato interessante é que, alguns anos atrás, né, quando começou essa questão de lançamento do whey protein e tudo mais, essa propagação do whey protein, o público de consumo ele era praticamente 100% esportivo. Era o público que pensava em performance, que pensava em nutrição, em parte saudável, né? E aí, uma pesquisa, né, mostrou que esse consumo ele vem mudando ao longo do tempo. O que antes era um público só esportivo, agora nós temos um consumidor interessado em envelhecimento saudável. Então, os idosos, os adultos, eles têm consumido mais bebida láctea de proteína ou whey protein, justamente pensando no envelhecimento saudável. Os consumidores que também utilizam para o controle de peso, né, então ajudam aí na questão da dieta, e uma suplementação alimentar prática, né, então o consumo saiu quase que de 100% de uma categoria para se espalhar por várias outras. Então, o que esperar da cadeia de lácteos, né? Muitas vezes, com certeza vocês já ouviram, eu já ouvi, que a cadeia de lácteos ela está parada no mesmo lugar, ela não desenvolve, não altera, o que será que vai acontecer? Gente, tem muito futuro. Aqui eu trouxe só alguns recortes para vocês do que a indústria, do que essa cadeia está se transformando. Então, a obsessão por proteína, que está transformando a indústria de laticínios, como que a proteína está remodelando a inovação alimentar, doce de leite sem açúcar e sem lactose, tecnologia molecular revolucionando a segurança do leite, o papel no rótulo da revolução do leite sustentável, a era funcional do queijo, né? Então o queijo que a gente pensava só o tradicional já está vindo com uma certa funcionalidade, as vendas de iogurte, né, impulsionadas aí pela saúde e pelo bem-estar, fashion ser saudável, a dinâmica do consumo do iogurte no Brasil e as tendências e oportunidades no mercado de soro de leite, ou seja, existe mercado, existe oportunidade de expansão. A gente viu lá, né, que nós somos o terceiro produtor mundial, mas talvez talvez não, né, 37ª posição em questão de consumo. Então, assim, é uma oportunidade para a indústria mudar a estratégia, com base nas gerações, com base no perfil de consumo e com base no que o consumidor está falando. Mas o futuro, ele existe e depende da indústria, de nós, dos produtores, depende de todo mundo. Então, já partindo para o final aqui, queria só deixar essa pergunta para vocês, né, com base na apresentação minha do Cássio. Então, se você fosse lançar um produto lácteo hoje, para quem ele seria? Para quem você produziria? Para qual geração? Para qual perfil de consumidor? Quem que você gostaria, né, de atacar ali com o seu produto? Qual seria o seu nicho? E só um recado, né? O profissional de ciências agrárias ele é responsável pelos novos lançamentos das indústrias de laticínios, através das ações porteira para dentro. Então, ou seja, a gente falou aqui que os consumidores estão mais exigentes, eles estão mais detalhistas em alguns aspectos, ou seja, o reflexo vai ser a indústria também tendo o mesmo comportamento. Então, cabe a nós, né, os profissionais de ciências agrárias, né, quem mexe com leite e tudo mais, entregar uma matéria-prima no mesmo padrão que a indústria precisa. Então, assim, a gente fala isso muito na CPR. Nós precisamos ir na qualidade do leite, a gente precisa ir muito além da legislação.
A legislação é o básico que a gente tem que cumprir, né? É aquilo ali que a gente tem que entregar. Mas para a gente ter um diferencial competitivo no mercado, a gente precisa fazer com que essa matéria-prima de altíssima qualidade, né, o Cássio comentou aí de CPP 20.000, CCS 200.000, que ela chegue à indústria da forma correta para possibilitar a indústria a fazer um produto de alto nível. Né? Então, assim, só esse recado, depende da gente aí, ações porteira para dentro e também porteira para fora, né? Mas aqui com vocês, essas ações junto ao produtor, garantindo uma matéria-prima eficiente, alto padrão, com a qualidade necessária para a fábrica, é muito importante. Bom, é isso. A gente agradece, Alice, a sua palestra, né? Muito bom, nos deu ali um panorama, né, do consumidor, o que influencia esse consumidor, né? E aí, juntamente com a fala do Cássio, né, nos deu esse parâmetro, né? E como é importante importantíssimo, na verdade, né, o comportamento do consumidor, né, como vocês falaram, ele molda, né, toda a logística dessa produção e que produtos vão ser lançados. E aí eu lembrei, por exemplo, que estava falando do whey, que é uma coisa que eu não via muitas empresas, setor lácteo mais assim, as marcas assim, produzindo, né? A gente via marcas diferentes, assim, né? Agora que eu vejo no supermercado algumas marcas tradicionais com o whey lá na gôndola, né, assim, mas começou agora, uma coisa que eu pensei, nossa, demorou, né, para essas grandes empresas, né, e aí a Alice falando do whey sendo consumido não só por esportistas, né, a minha mãe é um exemplo, que ela é uma pessoa mais idosa, e a pessoa mais idosa, ela às vezes come menos, né, então pouquinha comida e tal. E aí o médico nutrólogo viu que ela estava consumindo pouca proteína, muito pouca proteína, né? E aí quando a gente pensa em proteína, carne, e aí a pessoa idosa, às vezes a carne, ela não consegue consumir muito, né? Às vezes tem mais dificuldade de mastigação, alguma coisa assim, né? Então ela começou a consumir o whey e produtos lácteos, né, em maior quantidade, ela adora, logicamente, e aí a gente conseguiu aumentar, né, a ingestão proteica diária dela com esses produtos lácteos. Se não fosse o produto lácteo ali, o whey e outros produtos, a gente teria dificuldade, né, com outros alimentos, né? Então, como isso é importante, né? E aí vocês tocaram um assunto muito importante. Às vezes eu faço, a gente faz visitas nas fazendas com os alunos e tudo mais, né? Eu levo os alunos do projeto de extensão, né? E apesar da gente falar muito sobre isso, sobre leite, né, e como tudo relacionado ao leite, produção, muitas perguntas que os alunos fazem, as primeiras perguntas que os alunos fazem na fazenda, quando a gente vai, e o bezerro? O que faz com o bezerro? Né? É uma das principais, né, perguntas que eles fazem. Isso é só para linkar com o que a Alice falou, do quem não consome. Algumas restrições, mas a gente vê muito um consumidor que não consome por certo achismo, que é esse preconceito, desinformação sobre o alimento leite, que muitas vezes é propagado por profissionais também desinformados, médicos nutrólogos, nutricionistas, né? Aquele profissional que quer hoje em dia, né, polemizar, né, na rede social para ter mais audiência, né? Então, o que a gente pode fazer nas associações, as cooperativas, as cadeias, a cadeia do leite no geral pode fazer para que essa informação de qualidade sobre o alimento leite chegue no consumidor? Porque a gente tem um potencial de consumo muito grande, né? Só que muitas vezes eu vejo que é muita desinformação, né? Que esse consumo, parece que agora eu estou percebendo alguma mudança, né, muitos profissionais da área agora de nutrição já parece que tá mudando um pouco essa percepção, né? Porque, logicamente, que a desinformação ao longo do tempo
ela não se sustenta, né? Então a ciência que vai levar a informação correta. O que a gente pode fazer, né? A gente que está nessa cadeia, nesse setor, né? Para levar mais informação de qualidade e desfazer essas fake news, essas desinformações. Pode ir, Alice. Pode ir, Cássio, eu te complemento. Professor, eu acredito que hoje esse é o maior gargalo da cadeia do leite. Da cadeia. Não só nós falamos muito pouco do leite. E somos até mesmo os divulgadores de informações erradas. Você viu o que a pessoa não falou? Chega uma mensagem no grupo que é um absurdo, ao invés dela ser apagada, a cadeia passa para frente. Então, deveria ser neutralizadas as informações erradas, os absurdos. E aí acaba que a cadeia ajuda a divulgar. Então, assim, falta atitude de comunicação na cadeia de ponta a ponta. E só mais um detalhe, eu acabei de mandar para o senhor, semana passada eu acabei de bobeira que não te enviei, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre a criação do nosso leiteiro. Então foi um movimento com a UniBH, Abraleite, CCPR e CNA Jovem, que nos trouxe essa demanda através do Douglas, e o Douglas então está fazendo um estudo do projeto da CNA Jovem sobre o nosso leiteiro. Então, se o senhor puder responder e passar para os alunos responder, será de muita valia, que é o assunto que nós temos que colocar em cima da mesa. Como o assunto produtos veterinários, como resíduos também no leite, nós temos que levar para cima da mesa. Então, tem a cadeia do leite, falta comunicação positiva. E eu só acrescento, Cássio, que muitas vezes essa comunicação também, a gente tem que ver certa comunicação dessas instituições, sabe, seja instituição pública ou se não instituição regulatória, realmente propagando esse tipo de informação. E assim, nós, né, que a gente tem muito contato com a universidade, eu acho que começa por aí também, sabe? Então, será que estão falando em sala de aula aí para os formadores, os futuros profissionais, será que estão falando de forma suficiente do leite, dessa qualidade, né, da educação? Então, acho que também tem essa responsabilidade do Ministério, né, dos órgãos regulatórios e também das instituições públicas e privadas de realmente conseguir propagar essa informação profissional da maneira correta, sabe? Professor, se eu puder compartilhar um exemplo da cadeia dos ovos, nós temos um movimento do ovo há uns 5 anos atrás muito negativo, e acaba que os produtores fizeram uma estratégia, fizeram uma abordagem nos alunos e nas faculdades e nos profissionais de medicina e de nutrição, inverter o papel do ovo. O ovo hoje é uma solução dentro da alimentação humana na nossa cultura. Então, assim, precisa de um pouco mais de atitude na cadeia, sabe? Eu vejo que às vezes até para a própria valorização do setor, né, agropecuário, do agronegócio em geral, que às vezes eu vejo o consumidor muito alienado, principalmente o consumidor urbano, muito alienado no sentido da produção. Ele não tem ideia de como o alimento que está lá na gôndola do supermercado que ele compra é produzido. Ele não tem ideia, né? E aí as fake news, o preconceito vem dessa desinformação. Na hora que você leva a informação para ele e que ele descobre todo o aparato tecnológico, por exemplo, que hoje que existe numa granja leiteira hoje, né? Tanto da alimentação, da ordenha robotizada, né? O consumidor ele se espanta, né? Porque eu vejo isso nos alunos das ciências agrárias, que são os alunos das ciências agrárias. Imagina alunos, né, de outras áreas, né? Aí eles têm menos informação ainda, né? Então, a gente vê, por exemplo, eu acho que passa pela educação, e principalmente pela educação do jovem ali, né, do ensino fundamental, ensino médio, né? Que a gente vê muitas vezes, por exemplo, as escolas fazendo passeios com os alunos, né? Aí tem o dia de ir no museu, aí tem a excursão que vai para o parque, pro parque de preservação ambiental, tal, né? Então, não sei, talvez fazer o dia da fazenda
né? Então levar esses adolescentes, esses jovens, para conhecer uma fazenda, né? De produção, né? Seja de produção vegetal, de produção animal, né? Para eles vivenciarem isso, né? E aí essa informação vai desfazer, né? Toda aquela desinformação, né? Que ele recebe ali, né? Da rede social e que não tem qualidade, né? Eu acho que aproximar a população, né? Da fazenda, a população entender como ela funciona, como é produzido aquele alimento que ela recebe na cidade, né? Isso vai fazer, acho que, uma diferença, né? Isso aí, perfeito. Inclusive, de estímulo ao consumo, né? Porque se você entende o que está acontecendo na cadeia, olha para a cadeia e fala assim, nossa, que bacana, eu vou experimentar, né? Uhum. Sim. Ontem, para você ter ideia, eu fui pegar um kit para fazer uma corrida da manhã, cheguei lá, tinha um energético dentro da bolsa de uma marca que eu não conheço. Ou seja, tem que apresentar, né? Tem que ir para a cadeia e apresentar. E nós somos muito... tem uma frase que eu não gosto muito, sabe, professor? Que é o tem que. O tem que, para mim, ele me faz muito mal. Então, o produtor brasileiro, ele tem uma cultura, e isso se explica em modelos mentais, como religião, governo, dependência econômica. A sociedade tem que reconhecer o produtor, a sociedade tem que valorizar o produtor. Não, tem que não. Ele não foi instruído para isso. Quem quer ser valorizado, que precisa de entrar. E com esse movimento de redes sociais, cada dia aparecendo, nós começamos lá no Orkut, Facebook, agora já estamos no TikTok. Numa palestra até em Horizonte, numa palestra de um colega nosso que mexe com o campo, do Ricardo, ele disse que você quer contratar profissionais hoje para a fazenda, ordenadores, trabalhadores rurais, nos currículos no TikTok. Coloca na propaganda, sua fazenda está contratando. Olha só onde nós estamos chegando em termos de comunicação. Isso é muito verdade. A minha esposa, dentro do Papo de Laticínios, ela é muito mais... a interação acontece muito mais no TikTok do que nas outras redes sociais. Eu fiquei sabendo outro dia que o TikTok tem uma loja de venda de produtos que é uma das maiores do mundo, é o TikTok Shopper. Então, assim, é importante a gente aprender a comunicar com os demais elos da cadeia, com as demais gerações. O produtor de leite jovem, o jeito de conversar com ele, ontem eu estava conversando com um produtor de leite jovem, que assumiu a fazenda depois do falecimento do pai, engenheiro, rapaz novo, 40 anos de idade, a conversa é muito diferente de sentar com um produtor de 70 anos. Então, nós temos que ter essa expertise de comunicação. E aí, pessoal, vai uma dica para vocês. Tem uma palavrinha chamada marketing, que não é propaganda, é a ciência da venda, a ciência do consumo, é o marketing. Então, nós precisamos de estudar um pouco mais o marketing na cadeia, como comunicar com cada elo da cadeia e com cada geração dentro de cada elo. Então, isso é muito bacana. Hoje tem muitas oportunidades. E aí chega a ciência sendo impactada com as startups. Então, aquele tempo que as indústrias tinham para fazer pesquisa, hoje nós temos as startups revolucionando a velocidade de aplicação de ciência. Então, a comunicação é muito rápida. E nós temos uma geração de líderes mais antigos, da época do meu pai até a minha, que diz sempre a fala, a sociedade precisa de reconhecer. Tem que reconhecer o produtor, tem que reconhecer nada. Vai reconhecer aquele que comunica melhor. E nós somos péssimos em comunicação. Bom, então, novamente a gente agradece a presença do Cássio, da Alice aqui. Muito obrigado por vocês tirarem aí um tempinho da agenda de vocês para estar com a gente aqui nesse sábado de manhã. Muito obrigada, viu? Conta com a gente, professor. Conta com a Abraleite, que é a Associação dos Produtores, que está trazendo a comunicação diferente para o setor. Temos pouco tempo aí de associação e já estamos presentes em 100% dos estados brasileiros. E com a CCPR, que é uma cooperativa grande, que está com esse protagonismo de levar a cadeia do leite para 2030. Só para fechar minha fala, agora cedo eu estava escutando um podcast, o pessoal falando da pecuária de leite, pecuária de corte 2040.
Então pessoal, vocês têm oportunidade demais nos Brasil nosso para 2025, para 2026, 2030 e 2040. Então, seja bem-vindo ao mundo agro e ao mundo do negócio. E ao senhor, professor, parabéns por movimentar toda essa turma e por liderar a questão leite aí na faculdade do senhor. Muito obrigado, viu? Imagina. A gente Muito agradece. obrigada e contem com a gente, né? Os contatos estão aí, o Ariel também tem os nossos contatos. Sigam firme aí na missão e no propósito, porque a cadeia tem muito futuro. Isso aí, obrigado, Alice. Muito obrigada. Bom, e agora a gente dá as boas-vindas ao Leonardo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, professor, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui. Eu acho que já introduzindo, a minha palestra vai fazer muito sentido porque a Alice e o Cássio falaram, né? Porque, no caso, eu trabalho na Micponte, a Micponte hoje, a gente é um dos principais ecossistemas que tenta levar a informação sobre o setor, o que realmente está acontecendo sobre o setor, tanto para a indústria, tanto para o produtor, mas principalmente para o consumidor também. Durante a apresentação da Alice, ela trouxe algumas notícias que são do site nosso do Micponte Ventos. Na minha apresentação eu vou tentar fazer um panorama geral de como está a cadeia como um todo e o que esperar do futuro. Então acredito que vai ser bem enriquecedor. Tá. Seu amigo, vocês ficam em São Paulo? Não, a gente fica em Piracicaba. Em Piracicaba. Isso, Entendi. Porque o Cássio e a Alice é Belo Horizonte, né? Isso.